Olá, pessoal! Meu nome é Fernanda, eu faço parte da turma da disciplina Finanças para o Empreendedorismo, da professora Lilian Carretti, e dentro desse projeto super bacana que a gente montou para compartilhar os principais conteúdos e conceitos que a gente aprendeu ao longo da disciplina, hoje eu fiquei responsável para contar um pouquinho para vocês sobre o artigo More Than Money, Venture Capitalists on Boards. Esse artigo ele é bem recente, ele foi publicado em 2019 no Journal of Law, Economics and Organization, e ele foi escrito por 3 pesquisadores vinculados a universidades norte-americanas, como Nate Amor-Panich, o Paul Gompers e o Wai Xuan. E esse artigo busca responder 2 principais questões. A primeira é, qual a probabilidade do Venture Capital ganhar um lugar no board da empresa em que ele investe? E quais ações esse Venture Capital toma quando ele faz parte desse board? E basicamente a hipótese que eles têm por trás é, poxa, acho que quando o Venture Capital toma uma posição no board, ele acaba sendo mais propenso a tomar decisões que podem agregar valor à empresa investida. E o primeiro ponto que eles buscam, trazer nessa pesquisa é um pouco de pano de fundo, trazendo aí alguns referenciais teóricos. Dentro desses referenciais teóricos, eles encontraram algumas pesquisas que abordam a questão do board em empresas privadas, mas foi muito pouca. Então, o primeiro ponto de atenção que eles trazem é: tem muita pesquisa legal, mas muita pesquisa é voltada a entender a composição e o relacionamento de boards em empresas públicas. Pouco material foi encontrado sobre composição de boards em empresas privadas e principalmente em empresas privadas com investimento de venture capital. Mas esse referencial teórico que eles conseguiram trazer vai demonstrando que o board de fato acaba sendo envolvido em ações que podem agregar valor, como recrutar talentos, mapear projetos, dar conselhos estratégicos. Então, de fato, talvez se a VC tomar um lugar no board, ela pode ser mais propensa a tomar decisões que agreguem valor à empresa investida, à startup que eles estão investindo. E aqui eles também vão trazendo algumas pesquisas, inclusive algumas pesquisas que um ou outro estava envolvido, para entender um pouco sobre esse relacionamento entre venture capital e empresas investidas. Então, eles trazem aqui que recrutar talentos acaba sendo algo que o próprio venture capital assume que ele faz para as empresas investidas. Então, aqui é mais um ponto legal que demonstra, poxa, as venture capitals já tomam ações para além do investimento, Então, elas não ficam numa posição passiva somente, elas mesmo, no discurso delas, trazem isso. Então, aqui, acho que a gente tem uma boa oportunidade para estudar. E as contribuições que eles querem fazer nessa pesquisa é examinar a composição dos boards das empresas privadas investidas por Venture Capital, estudar os determinantes para os VCs comporem um lugar no board, promover evidências de que, quando são membros de board, essas VCs recrutam profissionais do seu networking para as empresas em que investe, e mostrar também que aquisições por relacionamento são mais propensas de acontecer por meio dos networks dessas VCs. E aqui a questão de aquisição e a questão de recrutamento seriam 2 ações vinculadas a agregar valor a essas empresas investidas. O primeiro ponto em relação a como foi feita essa pesquisa foi feito um levantamento de dados em uma base aberta que chama Venture Source. Lá eles encontraram bastante informações sobre deals, sobre venture capital, pessoas que compõem os boards e os times dessas empresas investidas. Eles fizeram todo um mapa desses deals, dessas VCs envolvidas e dessas pessoas do time que compõem as empresas. Eles fizeram também um mapa do networking, ou seja, de cada relacionamento que as empresas e as pessoas tiveram com os VCs, para entender um pouco, poxa, será que uma pessoa que hoje é CFO de uma empresa investida pela VC já teve um relacionamento anterior com essa mesma VC? E eles olharam também para alguns componentes como endereços das venture capitals em 10 empresas para depois entender se o distanciamento poderia ser algum fator relevante. Pontos avaliados: composição do board, determinante para os venture capitals assumirem um lugar no board, os gestores e profissionais sêniores que têm algum tipo de relacionamento ou que vieram através de algum tipo de relacionamento com o VC, membros do board que também vieram através de VC
e M&As que vieram através de relacionamento com o VC. Essa pesquisa ela fez primeiro uma análise descritiva, depois uma análise regressiva e também utilizou bastante o método dos mínimos quadrados. E aqui, gente, um pouquinho da nossa amostra. A nossa amostra, como eu falei, faz parte de um dataset que é da Venture Source. Ela tem deals que vão desde 1980 até 2012, que compõem mais de 80 mil deals. E, olhando para a amostra final, porque os pesquisadores acabaram desconsiderando as empresas e os deals que eles não conseguiram informações de networking, a gente fecha uma amostra para essa pesquisa com mais de 26 mil empresas e de 7 indústrias diferentes. E a primeira pergunta que eles buscam responder é qual a composição do board. Esse board ele é um board relativamente pequeno comparado aos boards encontrados nas pesquisas de empresas públicas, que gira em torno de 7. Aqui a gente está falando de uma média de 4 pessoas por board. Um ponto importante que eles demonstraram, cruzando um pouco informações sobre estágio da startup, rodadas de investimento desses deals, eles foram vendo que conforme o board vai crescendo, por meio dessas etapas que vão acontecendo e dessas rodadas de investimento, ela aumenta em participantes externos, ou seja, em observadores, em venture capitals, mas a quantidade de membros internos, como por exemplo o fundador, tende a se manter rodada após rodada. Então, quando a gente olha para a composição desse board, ele cresce muito mais em membros externos. Um outro ponto importante, olhando para os membros do board, é que muitos dos membros do board encontrados nessa amostra têm alguma passagem empreendedora, então 17% eram empreendedores. Em 64% das empresas dessa amostra, pelo menos um membro do board tinha uma experiência anterior no setor de economia que a empresa atua. Isso é um pouco óbvio no sentido de que, poxa, se eu fosse uma startup e eu estivesse montando o meu board, obviamente eu ia querer pessoas que já tiveram algum tipo de experiência no setor que eu atuo. E qual a probabilidade do VC assumir um lugar? Um ponto importante que eles demonstraram nessa pesquisa é, em rodadas anteriores, nas primeiras rodadas de investimento, o VC ele tem mais propensão de tomar um lugar no board, porque é uma empresa que ainda está começando e talvez vai se beneficiar mais dessa sabedoria, desse conhecimento do Venture Capital. Então, quando a gente olha para a primeira rodada de investimento, a probabilidade do VC assumir é em torno de 52%, e quando ele é o líder da rodada de investimento, esse número sobe para 66%. Então, tem também essa questão da influência do VC na rodada de investimento, pode compor favoravelmente para ele ter um lugar no board. Entre os estágios que mais agregam em termos de probabilidade do VC assumir um lugar no board, é a etapa de desenvolvimento de produto e geração de receita, que também gira em torno de 60% quando ele é o líder da rodada de investimento. A localização acaba não tendo muita influência quando ele é também líder da rodada de investimento. E o VC, o tipo de Venture Capital que acaba tendo mais probabilidade de assumir de fato é o Venture Capital, comparado a Private Equity e a Corporate Venture Capital. Até pensando que Corporate Venture Capital talvez não tenha muito interesse em entrar muito na tomada de decisão daquela startup que eles estão investindo. Em termos de determinantes, quais são os determinantes que são mais favoráveis e menos favoráveis para o VC assumir um lugar no board? Relação anterior com o fundador e posição de liderada na rodada de investimento, como a gente já falou. A questão da relação anterior com o fundador, vocês podem pensar que, poxa, por o VC ter uma relação anterior com o fundador, esse fundador ele vai ter mais informação e mais segurança para colocar esse VC no lugar do board. Agora, quando a gente olha para número de VCs na rodada e estágio de maturidade da startup, esses são determinantes negativamente relacionados com a possibilidade de conseguir um lugar no board. Porque se você pensar, quanto mais VCs na rodada, menos chance uma VC em si vai ter de conseguir um lugar no board. E quanto mais madura a startup, menos poder de barganha essa VC
vai ter para tomar para de fato conseguir um lugar no board. E agora, olhando para a questão de geração de valor, né, um pouco das ações de recrutamento, né, então, quais são os fatores que de fato estão vinculados para que a Venture Capital recrute talentos para a startup que ele está investindo. Então, quando ele tem um lugar no board, ele basicamente contrata 2% a mais de quando ele não tem. Mas quando ele é uma Venture Capital de muito sucesso, né, com índice alto de sucesso e com um largo networking, ele pode recrutar até 5 vezes mais pessoas para aquela startup. E quando a gente olha para membros externos, ou seja, outros talentos para compor o board, esse número também é mais alto quando essa Venture Capital tem mais sucesso e quando essa Venture Capital tem mais relacionamento. E aqui um ponto importante para a gente ter, né, se alguém estiver pensando, poxa, mas não é um número muito significativo e tudo mais, é que lembre que na pesquisa o que a gente considera de relacionamento é só o que a gente conseguiu mapear naquela amostra, que é a amostra específica dos deals. Aqui eu não estou contando, por exemplo, os networkings que o VC tem com as pessoas que ele estudou, ou com as pessoas do bairro, ou com outras empresas que não estão nessa database, né? Então, de fato, a gente tem aqui um conceito de relacionamento que é um pouco limitado somente a essa base desse estudo, né? A gente não olha para outros níveis de relacionamento que o Venture Capital possa ter e que, às vezes, está compondo aqui esses recrutamentos que ele pode estar fazendo. Um outro ponto, né, olhando para a questão do M&A, né, do resultado final lá na frente das startups, somente 0,74 de todos os deals foram desdobrados em exit por meio de aquisição por relacionamento, e aqui a gente bate de novo na tecla de que talvez esse número possa não refletir a realidade, pois a gente considera como relacionamento um universo restrito desses dados, que são os networks comprovados na nossa database. E como highlights dessa pesquisa, né, temos alguns pontos bem importantes, né, da gente ter aqui na mente. Os VCs recebem um lugar no board em 43% dos deals realizados. Ser líder na rodada eleva a probabilidade de conseguir um lugar no board para 60%. Os boards das empresas investidas são majoritariamente formadas por VCs ou externos. E os determinantes para assumir um lugar são ser líder na rodada e uma relação anterior com o fundador. Esses são 2 determinantes chaves para que o VC consiga um lugar no board. E a gente viu, de fato, que quando o VC assume um lugar no board, ele pode sim agregar valor por meio de recrutamento de líderes ou profissionais externos, como também para membros de boards e através de algumas operações de M&A, como a pesquisa comprovou. E lembrando que esse conceito de relacionamento é um pouco limitado. Então, as pesquisas, né, que eles gostariam que fossem desdobradas a partir desse artigo poxa, vamos explorar mais esse networking e ter mais dados em relação ao network dos VCs, que com certeza a gente vai ter mais informações em relação a como o VC pode agregar valor através dos relacionamentos que eles têm para as empresas investidas. Isso foi um pouquinho da pesquisa que eu li, né, do artigo que eu fui responsável ao longo da disciplina. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!